Olá, tudo bom? Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. Toda semana nós fazemos um convidado para falar sobre a história de Votuporanga. E hoje eu estou com um convidado que os mais antigos curtiram muito, lembram muito dele. Dele não, deles. Eles formavam um trio, Wagner, Vane e Walter. Walter, muito obrigado por você ter vindo. Poxa, José, nossa, eu fico feliz, estou feliz você ter me convidado, agradeço muito o convite. Puxa vida, assim, nunca alguém teve essa ideia. Essa ideia é maravilhosa, Zé. Muito obrigado. Valeu. Vamos começar pela sua família, né? Pois não. Seus pais vieram para cá quando? Como é que é o início de vocês de Votuporanga? A minha família foi assim, muito simples, todo mundo conheceu aqui na cidade, quem conheceu meus pais sabe o que eu estou falando. Meu pai nasceu aqui, ali perto de Palestina, e veio aqui para Votuporanga na época que tinha ainda a olaria ali do meu padrinho, inclusive de batismo, o Amos Ferrari, uma olaria. Meu pai veio para trabalhar ali. Que era onde? Era ali perto da Vila América, ali? Paineiras, Isso, entre Vila América e Paineiras, era ali. Minha mãe nasceu em Álvares Florence. Igapira ou Vila Monteiro? Na época que ainda era Vila Monteiro. Vila Monteiro. Aí meu avô mudou-se para Inhandeara, ficaram um tempo lá e depois, quando foi instalado aqui o patrimônio, na época eles vieram para cá e se arraigaram aqui. Isso em 1900 e... antes de 1950? 37. Nossa, então quando começou mesmo? Sim, desde o início da cidade. Ele foi um dos primeiros moradores. Eu fiquei, inclusive eu não sabia, eu passeando com os netos ali na praça central, eu estou olhando o obelisco lá e comecei a ver nomes ali de pessoas que ajudaram a formar a nossa personalidade, né? Porque tem muita gente escrito o nome dele ali. De repente eu acho o nome do meu avô, Antônio Joaquim Pereira, e Agnello Ferreira, como, assim, que ajudaram a formar. Que fizeram alguma coisa pela cidade, né? Início de Votuporanga. Bom, a sua mãe, ela cantava, ela tinha essa vocação musical? Sim, a minha mãe e a minha avó faziam uma dupla muito boa. Ah, é? Minha avó, violeira de primeira linha, tocava viola, aquelas músicas antigas que o violeiro está cantando e fazendo o solo da voz dele na viola ali também, né? O que chamava-se de pontear. Ponteio de viola era junto com a voz. Com a voz, junto com a primeira voz. E apesar de que minha avó fazia segunda voz para minha mãe, né? Minha avó a dupla era a minha mãe e a Fia. Oswaldo, antigamente tinha esse negócio de nhô e nhã, né? Nhô velho, nhô não sei o quê. E o meu pai tinha uma dupla. Aqui em Votuporanga, é isso? Sim, aqui em Votuporanga. Mas eu não tinha nem nascido praticamente, eu acho. Que era com o seu Gonçalves. O Gonçalves era... Eu falo que meu pai era preto. Quem conheceu não vai nem rir, mas quem não conheceu falava, como um cara branco desse jeito que o pai era preto. Bom, e o parceiro dele era mais escuro que ele ainda. Então era a dupla Assanhaço, que era meu pai, e Pássaro Preto, que era o Gonçalves, que era o parceiro do meu pai. Eles trabalhavam o dia inteiro na olaria. À noite saía ou para fazer serenata ou para tocar em alguma quermesse, em alguma coisa. E eles viviam nessa... Nada profissional? Coisa. Não. Nem mesmo porque, querido, não tinha na época esse profissionalismo aqui para a nossa região, né? Nós fomos ver isso aí a partir de 1969, 70. Porque nessa época... tinha muita quermesse da igreja, né? Opa, e os seus pais deviam ter cantado muito em quermesse, né? Meu pai e esse seu Gonçalves, quer dizer, Assanhaço e Pássaro Preto. Depois o Pássaro Preto
mudou-se para São Paulo, que ele achou que ele queria que meu pai fosse também para tentar a vida artística e tal. Sim. Mas meu pai estava querendo casar e ele não foi. Sim. Agora, só uma coisa. Nesse mesmo tempo, a tua mãe também tinha a dupla ou não? Foi época diferente? Com a minha avó. Tá. Minha avó, Maria Rita. Amor de pessoa e outra. Tinha uma sabedoria, não era alfabetizada. Sim. Autodidata na viola. Inclusive o Vânia aprendeu a tocar viola com ela. Minha avó era autodidata na viola e tocava muito bem, cantava muito bonito e ela fazia dupla com a minha mãe. E quando a minha mãe se casou, contava, hoje ela nem se lembra mais, contava que o meu pai ela passou a fazer dupla ou com meu pai ou com a dona Carmen. Você conhece o Álvaro Tavares? Sim. Mãe do Álvaro Tavares, dona Carmen. Voz lindíssima na época, maravilhosa. Agora, com certeza eles se conheceram tocando, né? Sim. A minha família era família de seresteiro, né? A minha família juntava ali com o seu Arthur Guerche, a família dos Guerche, que era bastante gente. A família Riva já estava aqui ou não? Riva, sim. Pô, bem lembrado. Sim, sim. Então, todo aquele pessoal, o Nicolete, todo aquele pessoal da época deles, que gostava de cantar essas coisas e tal, a amizade era algo que a gente não conhece mais nos dias atuais, né? E você sabe que tem uma coisa, eu aqui conversando com o Paulo Rapaz, muito amigo, e ele contou pra gente que ali onde é o Móveis Rapaz, eles faziam saraus musicais. A gente ia muito lá. Né? A gente ia muito. O seu Rinaldo punha um bigodão, assim, uma máscara, e fazia muita palhaçada para nós. A gente... era gostoso demais. O Vianinha, Zé Buque, o Riva... Viana e Vianinha. Argemiro e Zoraide. Eurípides e Carmen, que era... A dona Carmen cantava antes com o Eurípides. O Eurípides é pai de uma musicista que tem aqui em Votuporanga, professora de música aí, tem inclusive uma escola, e ela é ligada ali à igreja à paróquia de São Bento. Sei. Perdoa, o nome dela fugiu. Mas Eurípides e Carmen cantavam, tinha Argemiro e Zoraide, Viana e Vianinha, tinha uma outra dupla de irmãos. Ele chama-se Getúlio, um dos irmãos. E o outro também, agora não fugiu o nome dele. Mas nós tivemos muitas duplas. Eu me lembro que numa festa que teve na minha casa, eu tinha 5 anos de idade, 5 para 6. A minha avó, quando completou 50 anos, fez uma festança lá, 2, 3 dias de festa. E... músico não faltou. Tinha um Carreiro Pardinho. Nossa. Tinha uma Amizade. Tinha um Carreiro Pardinho. Tinham outros irmãos. Zilizalo. O Vieira e Vieirinha era muito ligado aqui também, né? Sim, mas a gente não teve muito contato com eles. Não. Nós tivemos contato com Zilizalo, com Tião Carreiro Pardinho. E nessa festa era assim: uma dupla cantava uma música, vinha a outra, cantava outra, e a noite inteira, até amanhecer. Foi desse jeito. Ali na rua Minas Gerais, na rua Paraná não tinha sequência, parava na Minas, ali era onde a gente morava, era uma chácara, era ali mesmo. Festança a noite inteirinha. E gozada, né? E tinha muita serenata, né? Muito, muito. A família do Sr. Arthur Guerche vinha para minha casa. Eles vinham lá, alguém tocando um violão, uma coisa, eles vinham para minha casa. Acordava, derrubava tudo da cama. Não é que acordava, derrubava da cama. Aí a gente juntava neles. Saía, ia para outra casa. Chegava lá, era uma família também que era acostumada a isso. Derrubava da cama. Derrubava da cama também. Comia lá uns bolinhos, porque já estava tudo preparado para essas coisas. E rua. E a hora que o sol começava a sair, aí tudo para casa.
Aí já estava um grupo grande já. Moço, era uma multidão. Era a coisa mais linda. Não, é muito difícil. Tem pessoas hoje que têm dificuldade para entender o que era isso. Porque ninguém bebia, Não. entendeu? Não tinha bagunça, não tinha farra, não tinha ladrão, não tinha nada, não tinha medo de nada. E todo mundo a pé, né? Tudo a pé, na rua. E a rua aí não tinha asfalto, não, né? É. Era muito bom. Bom, Walter, e aí, como é que surgiu Wagner e Vainer? O Vainer tinha 4 anos e meio e o Wagner 6 e meio, 7 e meio. Porque entre eu e o Wagner tem 1 ano de diferença e entre mim e o Vainer tem 2. O Wagner e o Vainer começou, minha avó começou a dar umas dicas para ele na viola e tal, e ele foi indo, pegou aquilo com muita facilidade. E também de cantar. A voz, aquela vozinha antiga do Chororó, igualzinho. Bom, e aí começou a cantar o Wagner. Isso ele tinha quantos anos? 4? O Vainer, 4 anos e 4 meio, anos. e o Wagner, 7 anos e meio. Então, a coisa foi se desenvolvendo assim. Só o Vainer que tocava viola na época. Aí o Wagner começou a pegar o violão também e tal, aí fez a dupla completa, viola e violão. O Wagner com violão e o Vainer com a Vainer viola. com a viola, E eu comecei E eles foram pro rádio clube. Eu lembro. Eles foram. E... Agora, gozado, né? Eu me lembro muito vagamente, que eu era garoto, eu devo ser da idade do Vainer. Eu lembro muito vagamente que eles cantavam, por exemplo, na concha acústica. Sim. Mas tinha o Oscarito, o Amós, o pessoal, o Horácio, acompanhavam ele, né? Tinha um pessoal que fazia uma cozinha, né? Tinha, era chamava de regional, né? Regional. Regional, era o grupo do Horácio. O Horácio era baixista, o Amós guitarrista. Eu não me lembro quem era o baterista, mas era acho que era Pedrinho baterista. E o Oscarito... Sanfoneiro de primeiríssima linha. Espetáculo. Quer dizer, eu tentei aprender algumas coisas com ele. Bom, e aí eles ficaram, a dupla ficou quanto tempo? Só os dois, antes de você entrar? Uns 4 anos. 4 anos e meio, mais ou menos. No início eu estava na escola de acordeon, tentando aprender. Se bem que eu era apaixonado por acordeon. Apaixonado. E minha mãe viu que eu comecei a aprender, ela comprou uma sanfoninha, marca Somenzi, pequenininha assim, verdinha e tal. E eu falei, eu vou tocar mesmo, vou tocar com eles. E começamos a ensaiar músicas, os 3 juntos, e aí virou. Agora, era interessante porque o Vainer era pequenininho. Nossa. E isso chamava atenção, né? A viola, ele de pé e a viola era da altura dele. Assim. Então isso era um chamariz, né? Isso era um tremendo chamariz. Né? A gente ia num circo, às vezes, Irmãos Alciati, Circo Adelvic vinha muito para cá, ou quando não estava aqui, estava perto, aí seu Nenito, que era o dono do circo, e o filho dele era o Palhaço Bagunça, eles chamavam muito a gente para cantar no circo. E o pessoal ficava sabendo que era o Wagner e o Vainer, que estavam lá, o circo lotava. E quem levava a gente, normalmente, ou era o Delmo ou era o Vardão. E a gente viajava numa Kombi. Nós viajávamos numa Kombi da loja de Aro, do Sebastião. O Sebastião patrocinava as viagens pra gente. Porque a Casa de Aro tinha uma Kombi que fazia propaganda. Naquela Kombi mesmo que a gente viajava. Você sabe que eu entreguei panfleto. Panfleto? Ele ia um motorista, e a gente ia com o panfleto e tinha a corneta em cima, e o motorista ficava vendo se a gente estava entregando direito os panfletos. Então a gente ia entregando os panfletos. Você vivenciou coisas boas naquela época, né? Eu sei que na época que a gente viajava, naquelas viagens para tocar circo, quermesse, cinema, não tem um aí nessa região que a gente não foi, né? É muito difícil lembrar todos, mas o pai do Marcinho Costa era motorista nosso. E o Marcinho acompanhava a gente. Ele estava sempre junto com a gente.
Chover se eu tivesse sol. Mas o Marcinho nunca cantou. Não, cantor não. Ele Não. Gosta muito de Ele cantar. gosta. Ele puxava samba enredo, aí na época de carnaval, né? Sim. Na cidade, mas ele nunca foi assim, ele. Sim, cantar. O Nunca microfone. foi crooner. Não. Devia ter se aprimorado e, né? Devia ter ido. Porque no carnaval ele se destacava, ele, né? Puxando samba enredo, era. Aliás, ele acho que ajudava a compor os samba enredos. Ele fazia parte. Não sei se da Mulata, se da Deixa Cair, não lembro qual delas. Eu também não me lembro. Bom, e aí nós começamos a viajar os três, né? Cantar, começamos a receber convite para excursões, né? Uma época o Wagner foi estudar em Monte Aprazível, a convite no Colégio Dom Bosco. Sim. E lá, através do colégio, nós tivemos excursões, boas excursões. Eu tinha uma orquestra lá de violão, tá? E 2 cantores, o Wagner e um menino, o nome dele era Boleslau. Essa orquestra, inclusive, o maestro dela era o Filó da mídia mesmo. Não é o Filó Machado? Filó Machado. Grande Filó. Ele era o maestro da orquestra de violões. Era 80 violões. Poxa. E aí tinha os 2 cantores, né? E aí nós entramos junto. Nós apresentávamos, nas apresentações da orquestra, a gente também estava lá. Wagner e Walter lá. Mas você só tocava acordeon? Eu só acordeon, eu não cantava na época. Não tinha... Não sei, eu não nasci para cantar mesmo. Eu nasci para executar um instrumento acordeon, né? Aí nós fomos apresentar em Brasília, fomos na Bolívia, fomos no Paraguai com essa orquestra de violões, ia para todo lado, porque era um Quer dizer, na orquestra de violão você tocava acordeon? Mas assim, não junto com eles. Era um espetáculo à parte. A parte junto com o Wagner. Agora e entendi. O Wagner, era diferente. E aí passou-se o tempo, ele voltou, ele saiu do colégio, voltou e a gente fez mais um tempo, os 3. Depois eles ingressaram na banda Capri, os 2. Mas você ficou de fora. Eu não tinha... Eu não tinha, assim, conhecimento de teclado e tal, né? Se bem que era muito simples, né? Na época era muito simples, era um tecladinho hoje que nem é usado mais e tal. Mas era uma coisa diferente para mim. Agora, quem toca sanfona, vamos falar sanfona, ele não tem mais facilidade para o teclado, porque a sanfona tem o teclado. A sanfona tem um teclado. Só que quem toca um acordeon, por exemplo, para tocar piano, precisa ter a teoria musical. Por quê? A mão esquerda do piano é usada a clave de Fá. É lido, lê-se na clave de Fá. E a mão direita, a clave de Sol. Então, quando terminei o curso de acordeon, na escola do professor Hudson, e em comum acordo, eu dava aula para iniciantes de acordeon e ganhava dele aulas de piano. Sei. Por isso que eu me adaptei a teclado. Né? E durante a minha vida aí eu tive vários alunos de teclado, inclusive o Gustavo Bombonati, você conhece muito bem, que o do Ré Mi Fá inicial eu ensinei para ele, ensinei ele a escrever partitura. Hoje eu não acompanho as aulas dele. Viu como são as coisas? Não, menino evoluiu demais. Agora, quando vocês tinham o trio, vocês tocavam, a grana dava para se sustentar? Era assim? Não era muita coisa, não. Não era muita coisa. Tanto é que não teve grandes progressos, nada, né? A vida que a gente sempre teve, continuou tendo. Sim. Porque existia um valor, sim, mas um valor bem uma coisa bem ínfima, né? E outra coisa, se a gente não tivesse tanto amor por isso, pela música, pelo executar um instrumento, por cantar, né?
Teria largado, teria deixado. Eu me lembro, em 1969, lá em São Caetano do Sul, quem conhece a estação de São Caetano do Sul sabe que aquilo é gigante, é monstruosa, muito grande. E era uma praça aberta, muito grande, tinha várias padarias e tal. Nós cantávamos num dia, por exemplo, na terça-feira, na padaria tal. Os irmãos Lima na padaria lá do outro lado. Aí no outro dia a gente ia lá e eles vinham aqui. Eles iam para cá. Aí ia para lá, ia para cá. Só que isso era final de ano, normalmente. Dezembro, começo de janeiro. Férias. E só podia ser nas férias, né? Porque minha mãe não deixava, não deixava eu ficar sem ir na escola. Agora, essa é a grande verdade. Eu não sei por quê. Eu sempre tive a impressão que a sua mãe era a empresária do grupo. Ela era ela que coordenava. A mentora, Ela era a mentora. Tanto é que chegou a época de começar as aulas aqui, todo mundo na escola, né? Não, nós vamos embora. E a gente ficou lá esse tempo todo, ficamos um mês, mais de um mês, nessa vida aí, lá em São Paulo. Hospedados na casa de amigos, tudo bem e tal, não era nossa necessidade, mas era dos irmãos Lima. Sim. De tocar lá para ganhar o almoço, janta, ou alguma coisinha para pagar a pensão que eles estavam. E aí chegou no começo de janeiro, nós íamos embora, tá, e eles ficaram. E tivemos notícia que, uma semana depois que nós viemos, eles conseguiram cantar num programa do Geraldo Meirelles, na Rádio Gazeta, São Caetano. E aí foram batizados de Chitãozinho e Chororó. Sei. Tá? Quer dizer... Eles lutavam igual a gente. Era a mesma coisa. Dizer, poderia ser vocês. Se tivesse teimado, ficado, né? Mas o destino quis diferente. Lógico. Então vocês tiveram uma trajetória inicial junto com os Chitãozinho e Chororó. Poxa, né? Ficamos muito amigos, graças a Deus. E eles têm uma ligação muito grande aqui, né? Américo, Basílio, né? Eles chamavam... E aqui, vizinho meu também, o João Anísio. João Anísio, vixe. João Anísio é dali também, né? Sim. Bom, o Walter, aí vocês pararam com o trio, cada um foi. Por causa da banda. Por causa da banda, os dois foram. Isso. E era a banda Jovem Capri? Banda Jovem Capri, Quem que era o dono da banda? Não tinha um dono, eram vários. Ou praticamente todos, né? Porque era administrada por eles todos, pelo Wagner, pelo Tesoura, pelo Seu Oliveira, pelo Zé Trombone, pelo Valdecir, pelo Paulão, baterista, o Zé Roberto, baixista, o Arildo, tecladista. Então, todos administravam a banda. Então, eu acho que é por isso que a banda durou tanto e fez tudo que fez, né? Todos responsáveis, né? O Walter, eu estava uma vez em Rondônia, eu estava num jornal lá em Ji-Paraná, e o Calô Costa, aí, da família Costa, estava lá com a gente, e nós íamos num clube lá. E aí pegamos amizade com o pessoal do Banco do Brasil, da ABB. Sim. Aí o cara, que acho que era presidente, diretor, nós estávamos falando de carnaval, ele falou assim para mim, o meu sonho é trazer a banda Jovem Capri. Eu falei, poxa. Eu acredito. Ele falou assim, essa banda é a coisa mais difícil de você contratar. Você liga para os caras estão 2 anos já com o carnaval. Mas quer dizer, assim era uma banda muito requisitada. Era desse jeito. Esses dias eu encontrei aqui em Votuporanga, numa festa junina aí que eu fui fazer, uma coisa beneficente, um casal de Paranaíba. Aí ele ficava olhando muito para mim, ele falou, parece que eu te conheço. Eu falei assim, deve conhecer sim, porque... De onde você é? Ele falou, sou de Paranaíba. Eu falei, nós fizemos muito baile lá. Ele falou, então é isso. É isso, então. Quando eu ficava sabendo que vocês iam tocar em Aparecida da Boada, eu vinha. Quando eu ficava sabendo que vocês iam tocar em Cacilândia, eu ia. Walter, mas antes teve a banda Capri, né? Essa aí, banda Jovem Capri. Mas não tinha uma antes, sem ser o Jovem não veio depois? Ou não? Já foi batizado com o Jovem Capri? Sempre foi banda Jovem Capri. Ela tinha, o pessoal dos metais, tinha aqueles suporte branco assim da partitura deles, né? E ali, banda Jovem Capri.
Bom, agora antes dessa banda nós tivemos Ditinho, né? Olha, tivemos... sobre o Ditinho é difícil de falar, porque é uma pessoa maravilhosa. Foi formado junto com... Trabalhou muito tempo junto com o Tesoura. Sim. Na Guarani. Então, eu acho que a Orquestra Guarani foi uma das primeiras, né? Agora, a Orquestra Guarani foi a primeira, foi na a verdade. Primeira. É. E aí, eu não sei a história dela, como é que foi, mas ela terminou e esses músicos, Tesoura, Ditinho, tinha alguém da família Riva lá, eu não me lembro. Ticão. Mas Tico. O Amós também estava ou não? Não, Amós não. Amós é mais contemporâneo. Agora, ela gerou músicos de altíssimo nível. Tanto aqui em Votuporanga como para Rio Preto ali. Muito. Walter, por que a maioria dos alfaiates era músico aqui em Votuporanga? Eu não sei. Era coincidência, né? O Amós era alfaiate, o Tesourinho alfaiate, o Ditinho. O Ditinho. O Tico também, ou não? Tico. O Tico. Não sei, aí você me pegou. Não, mas não é verdade? Era uma coincidência isso. Bom, teve a Guarani, depois o Ditinho montou a orquestra dele, né? E com esse mesmo pessoal, né? Eu não sei, mudanças poucas. Poucas, mas basicamente... Pequenas mudanças, Aí eles foram para Jovem Capri. Foi o Zé Trombone, o Seu Oliveira e o Tesoura para cá. O Tico também, guitarrista. O Tico também. Porque os demais, não, eles vieram de outros, né, de outros formatos aí. O Paulão, o Zé Roberto, o Porque também tinha muito conjunto, né? Tinha, aqui em Votuporanga tinha o Grupo Elos. Tinha o The Gangsters. Porque tinha os nomes em inglês também, né? Não, claro, isso aí era o que chamava atenção, né? Como é que chamava um negro? Tinha uma voz... Bebeto. Cantou na Capri, cantou na banda Capri. Tinha uma voz... Foi justamente quando saiu o Bebeto que entrou o Wagner e o Weiner na Capri. Ah, tá. Eles entraram no lugar. Posteriormente, o Weiner saiu da Capri. Aí o Wagner convidou uma menina. Jaine. A Jaine. Jaine, hoje cantora. Que é cantora aí. E teve muito tempo, não me lembro quantos anos, mas foi aí questão de 5, 6 anos que a Jaine ficou na Capri, né? E fazia muito Votuporanga Clube, né? Baile do Votuporanga Clube. Muito, bailes memoráveis. Você sabe uma coisa? Festas fantásticas. Você sabe uma coisa que eu gostava da banda Jovem Capri? Chegava uma hora lá e era o Wagner que estava cantando. Eles faziam um passeio pelo mundo. Chamava-se Volta ao Mundo, Volta ao Mundo, né? Puta, era tão bonito aquilo que era cativante, né? Era um pupurri com cada... Rapaz, mas era muita música diferente. Os caras... Mas lá ele tinha músico de primeira linha, né? Seu Oliveira, Zé Trombone. Seu Oliveira era trompete, Zé Trombone, trombone de vara. E o Tesoura, sax. Todo mundo conheceu aqui em Votuporanga o nível desses músicos, né? Eram músicos que não fazia chover, mas o tempo fechava. Agora, o Amilar Rivas chegou a tocar em banda, assim ou não? Eu não sei. O Amilar tinha um grupo de choro. Choro. Aí, não me lembro quem eram os componentes e tal, mas era um grupo que agradava demais. Eu sei disso. Eu sei que agradava muito, porque eles eram, inclusive, chamados, muito convidados para tocar. Agora, em determinada época, a banda Capri se desfez por causa de falta de trabalho, serviço. Foi diminuindo, né? E outra coisa, eram bandas grandes, né? Então, isso tem um custo grande, né? O custo era exorbitante. E o rendimento, essas coisas foram diminuindo aos poucos. O que se pensou? O Wagner fez isso, o Luciano da banda Energia de Fernandópolis fez isso, o Marinho de Rio Preto fez a mesma coisa, aquele menino da banda lá de Assis, Expresso Super Som, fez a mesma coisa. Enxugou
Ou extinguiu a banda e criou alguma coisa menor. Eu lembro, naquela época tinha Super Som TA. Super Som TA do Nino. Placa Luminosa. Placa Luminosa, tocamos juntos no Praia Clube em Uberlândia. Nós, a metade do baile, Placa Luminosa, a outra parte. Como tocamos também parte do baile no Praia Clube, a Leopoldo de Tupã. Aí, da metade para frente, entrou a gente, mas isso já com outra banda, tá? Banda de Estrutura 1. Porque extinguiu a Capri, o Wagner pensou numa outra banda e o Carlos, tecladista, ele e o Carlos montaram um outro grupo, chamado Estrutura 1. Tá? Passou-se um tempo da Estrutura 1, o Wagner, o tecladista, saiu da banda, foi trabalhar sozinho lá para Mato Grosso, Três Lagoas. Aí faltava um mês para o baile inicial do ano, né? E falou, em volta. Eu estava morando aqui já, de volta de São Paulo. Walter, você... Precisa tocar. Você precisa tocar. Wagner, mas como assim? Não, nós temos aí um equipamento bom. Tinha à época um teclado, um sintetizador, era o W30, tinha o DX7, que também era sintetizador, mas era mais teclado para solo, assim, sem sample, né? Sem aquelas coisas. E aí, eu falei, mas tem um mês só. O próximo baile é aqui em Borborema. Tá bom. Me traz o repertório da banda. Ele trouxe tudo aquelas fitinhas cassete, as coisas. Eu fiquei um mês inteirinho, de dia, de noite, madrugada, e ensaiando. Ensaiei. O que eu não decorava, o que eu fazia? Eu escrevia. Eu escrevia ali, primeiras 3, 4 linhas na pauta, o que era para ser tocado. Aí você... E montei minha pasta, 97 músicas, para começar o repertório da banda. E tinha uma música muito bonita que o Tesoura tocava, era só piano e sax, na abertura do baile. E o Tesoura estava nessa banda? Sim, Estrutura 1, estava o Tesoura. E aí a cantora era Lucimar. E agora tá o Helder, que está morando em Rio Preto, tem estúdio lá de gravação, ele era o guitarrista, o Zé Luiz, o baterista, Zé Luiz, filho de José Trombone. Sim. Sei que também era uma coisa que eu ia entrar, mas eu era o mais fraco, né? Que eu estava iniciando em teclados. Tinha um mês estudando aquilo ali. Eu tinha uma noção de piano e tal, mas teclado eletrônico era diferente. E aí fui fazer baile aqui na cidade de Borborema e pronto. O baile foi normal, transcorreu tranquilo e tal, e daí para frente fiquei até 92, quando a gente tocou no Açari, com 4.000 pessoas dentro lá, carnaval. Tinha uma música do João Paulo Daniel, você lembra muito bem, Dererê. Sim. A gente fez aquele ritmo de marcha, Zé, era de arrepiar. Mas pulava todo mundo junto. Todo mundo junto. Aquilo foi de arrepiar. Lindo, 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 lindo. Aí a banda começou a fazer muito baile de formatura em Uberlândia. O Wagner se mudou para Uberlândia por causa disso. Porque ficou isso com a Estrutura 1. Estrutura 1. Ficava muito mais fácil para ele morar lá. Mudou-se para lá. Lá ele se enturmou com Alexandre Pires. Aliás, Alexandre Pires, numa banda que nós num baile, uma festa que nós tocamos no Clube Coliseu, em Uberlândia. No intervalo do baile vem 2 moreninhos lá, um com um cavaquinho na mão e o outro assim, espigadinhos, espertinhos, os dois. Quem que é o dono da banda? E aí eu falei, Wagner, meu irmão. Ah, Wagner é teu irmão? Ah, tá. E você, como é que chama? Walter. Legal o baile de 6, hein? Tava no intervalo isso. Aí ele chegou pro Wagner, seu Wagner, nós podemos fazer um som aí?
Pode, pois não. O que vocês fazem aí? Ah, meu irmão trouxe cavaquinho, voz e cavaquinho, só isso. Ele não tinha nenhum sucesso ainda, não tinha nada. Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia Alexandre Pires. E ele é daquela região, Wagner? Ele é de Uberlândia. Ele é de Uberlândia. Isso aconteceu num baile nosso, no Clube Coliseu, em Uberlândia. Clube de alto Quer dizer, eles deram uma canja no intervalo. Pois é. Isso aconteceu com a gente lá. E já um sambinha... Nossa, espetáculo. Era tudo deles, né? Tudo autoria deles. Sim. Tudo composição deles. Mas eles estavam assim também, querendo começar a fazer alguma coisa e tal. Ele e o irmão dele. O irmão cavaquinho, espetáculo. E ele com aquela voz que todo mundo conhece. Que já era... Ô, Walter, mas depois... Quando que o Décio assumiu a Capri? A Capri ficou um bom tempo, não sei te precisar quanto tempo, mas aí o Décio conversou com o pessoal antigo, que ainda era vivo da Capri, né? E chegaram num acordo e ele assumiu uma banda com o nome de Banda Jovem Capri. Ele tocava teclado? Isso, tecladista, Ele arrumou cantores, acho que era Andréia, e tinha um outro rapaz, eu não sei o nome dele, e trabalhou muito, fez muita coisa bonita, muito baile bom, né? Inclusive eu queria agradecer o Décio, que ele arrumou pra gente bastante fotos. Sim, não, mas ele tem um acervo espetacular. E nós vamos inserir aqui. Ele tem um acervo espetacular, o Grupo Elos, desde o Grupo Elos, né? O Grupo Elos também era dele? Era dele. O Grupo Elos veio antes da Capri, com ele. Junto com a Capri. Mas com ele sendo dono. Ele montou a Elos, depois a Capri acabou, e aí ele... Perdoa, eu não sei te falar isso. Eu sei que era ele o dono do Grupo Elos, né? E o Grupo Elos era ele, Vixe, Maria. Preto Moreno... O Preto, o Eduardinho, né? É isso. Eduardinho baixista. Tinha muita gente boa lá que agora a gente já perdeu na memória. O Walter, tinha... nessa época aí, o Votuporanga tinha uns 3 ou 4 conjuntos, né? Banda assim pequena, né? Tinha vários que fazia bailinho. Tinha, muito bailinho. Bailinho tipo de baile de centro, como é que fala? Centro recreativo, assim, né? Américo, Cosmorama, né? Tanabi. Agora, aqui era só banda grande que vinha tocar, né? Açari, Votuporanga Clube. Quando esses clubes emergiram mesmo, vinha muito Super Som TA, vinha o Dimensão 5. Dimensão 5. Inclusive o tecladista era o Djalma, meu amigo particular, conheci ele lá em São Paulo. Vinha aquele menino, como é que chamava lá, da Ilha Porchá? O Ilha Porchá era famoso. Ele vinha muito aqui também. Tocava ou no clube, ou no Votuporanga Clube ou na Açari. E a Capri era só bailes assim, tipo, baile dos namorados, Dia das Mães, porque qualquer data tinha baile importante. Aniversário da cidade. Sim, baile da cidade, Réveillon, baile... Sim, nossa. Agora eu fico pensando, quando tinha carnaval, era uma banda enorme. Porque eram contratados ritmo, né? Era contratado gente de percussão. Normalmente a banda não tinha, a banda só tinha o baterista. Sim. Normalmente era contratado percussão e quem mais estava junto com a gente era o Borboleta, era aqueles dois irmãos, era os Mataruco. O Murinho chegou a tocar, né, irmão do Santa Fé também, uns carnavais. Mas não com a gente. Não com vocês. Não. Ele deve ter composto outro tipo de banda. Mas o Borboleta estava em todas, né? É o que a gente sempre esperava que conseguisse contratar, era ele, porque ele tomava conta da percussão. Tá. O Zé Luiz saía da bateria, pegava o repinique, dava um show no repinique, Zé Luiz, e samba enredo, marcha, aquele negócio todo, o Borboleta tomava conta. Ele e o pessoal, os Mataruco, né, aquelas dois irmãos Mataruco, eu não sei o primeiro nome deles.
acompanharam muito tempo a gente em carnaval. Agora, vocês tocavam à noite e no matinê. Havia um certo revezamento de música, não tinha? Não. Tocava todas as noites, todo mundo. Era assim mesmo. Ia para casa às 5 horas da manhã, tomava no máximo uma canja, caminha lá, chegava 3 horas da tarde, estava lá no clube de novo. Tinha um vizinho meu, se eu não me engano, o seu Valdir, ele era bancário. E ele era cantor, ele cantava. Valdir. Ele era Eu lembro quando acabava o carnaval, ele estava rouco. Meus irmãos eram assim, né? Tá sem voz. Agora, eu não, a gente se acostumou porque o side é aquele tipo de, aquela caixa de som que fica do lado, nos cantos do palco. Para a banda ouvir o que está fazendo. E o famoso retorno. Conforme o lado que eu ficasse no palco, eu enchia o ouvido de algodão. Não tem. Porque quem não fez isso, que músico que não fez isso e se acostumou a tocar carnaval, tá com... Tá surdo. Tá com pair, né? Sim. Hoje tá com pair. Mesmo o Wagner. Wagner, ele ia testar se o som estava bom, ele punha o ouvido encostado no PA. Mas ele sabia quando o som estava bom ou não. Ele não ia lá na mesa jamais regular, mexer em som. Mas ele sabia, ele falava, o som não está bom. Aí os caras trabalhando, dá quase. Ele era muito exigente com som, com a execução dos instrumentos, em geral, dos músicos, né? O Wagner sempre foi muito exigente. E eu acho que muita gente gostava dele por causa disso. Que ele tinha muita amizade com donos de banda, tudo, né? Agora, o Wagner, apesar de quando era Wagner Vani, ele tocava violão, mas depois ele só cantava, né, nas bandas, ele não tocava. Eu lembro dele cantando só. Não, nas bandas ele nunca tocava, só cantava. E uma voz ímpar, né, uma coisa diferente dos demais. Aliás, casava muito bem com a voz do Wagner. O Wagner tinha uma voz entre baixo e tenor. O Wagner já era de tenor para lá. Então, por isso que dava certo. A primeira do Wagner e a segunda do Wagner, né? E ali eu tentei aprender a fazer as duas. Né? Sim. Hoje, se eu estou tocando numa festa em algum lugar, que alguém vem cantar junto comigo, eu agradeço e tal, mas eu falo, você faz primeira ou segunda? Eu só faço primeira. Tá bom, eu faço segunda para você. Sim. Não, eu quero fazer a segunda voz. Tá bom, eu faço a primeira. Mas isso... De tanto ouvir eles fazendo. Mas tem gente que só faz primeira, só faz segunda, né? Porque é a questão do ouvido, né, Zé? O ouvido mais educado, você consegue colocar uma voz que não vai acompanhar a outra, né? Que ela vai fazer intervalo de terça ou oitava ou quinta para poder dar certo. Como faz Christian Ralph, né? Sim. Então... Agora vamos falar de uns sanfoneiros bons aqui, de uns muito bons. O Oscarito foi o mais famoso, né? Foi sem dúvida. Ele tocava em tudo esses... Ele era locutor da Rádio Clube. Locutor da Rádio Clube, bom locutor e sanfoneiro de primeira linha, né? Eu vi ele pessoalmente tocando algumas vezes e pude notar que... Eu pensava assim, nossa, será que um dia eu vou estar tocando assim? Ô, Walter, tinha você, tinha o Oscarito, quem mais, assim, sanfoneiro aí? Tinha o Odair. Do trio Marcelo, Marcílio, Odair. Odair também autodidata. Odair não foi para a escola de acordeon. O Oscarito também. Não. Eu fui para a escola. Eu, no começo, quando a dona Consuelo Mainardi começou a me ensinar as primeiras notas ali, eu já comecei a desenvolver alguma coisa, mas fui para a escola, aí sim, curso de acordeon, 7 anos completos, né? Beleza. Agora, o Odair era autodidata, mas bom de verdade. O Odair tocava tocava com a alma, né? Sei. Eu me lembro, não sei hoje aonde encontrar ele, eu sei que tem um irmão deles, porque tinha uma outra dupla. Era Marcelo, Marcílio, Odair, e tinha mais um casal de irmãos, Zezinho e Mariazinha, que cantava também na nossa época de trio. Sei. Tá?
E esse, eu acho que o Zezinho está ali com uma empresa na rua Padre Paranhos ali, logo abaixo da Rua Bahia, do lado direito, ele tem uma empresa dele ali. É fácil de encontrar. O Marcelo, não vejo há muitos anos, não sei, mudaram daqui, mas o Zezinho está ali. Agora tinha uns nomes conhecidos, né? Abílio do Baião. Oh, meu Deus. O Abílio só cantava, né? Ou ele tocava também? Ele era pandeirista, né? É, pandeirista. Pandeirista. Né? Ele era ritmista. Tinha um outro conhecido também que cantou... eu toquei em banda de forró. Só que eu tocava teclados, porque o sanfoneiro que tinha lá era o Pedrinho. Pedrinho? Sei. E melhor que ele, que jeito. Não tinha jeito. Então, Santa Fé me colocou para tocar teclado na banda Axé. Fizemos carnaval com essa banda. Você tocou no Forrozão de Santa Fé? Sim, vários anos. Enquanto meus irmãos estavam ou na Capri, ou sei lá, né? Agora o Forrozão de Santa Fé também marcou, né? Sim. Era, inclusive, essa banda que a gente tinha lá, que fazia o forrozão, também era muito convidada para sair, tocar fora. Agora, essa banda vocês formaram para tocar no Forrozão de Santa Fé? Ele que formou a banda. Ele formou a banda. Ele convidou vocês? Convidou eu, na verdade. Porque o Santa Fé não toca, né? Não. Ele deve fazer alguma... Não. E que eu saiba, não. Que eu saiba, ele não é músico. Ele é muito inteligente em ele é um empresário. Ele é um empresário. Né? E ele aquela banda naquela época, inclusive a esposa dele era viva, dizia ela que era a melhor época da banda, né? Era aquela... O Tuca tocava, maestro Tuca. Sim. Tem um outro menino lá do trompete, que também está na banda Zequinha de Abreu, que tocava junto. Gilson. Era o Tuca e Gilson. Gilson, trompetista, Tuca, trombone de vara. Eu, teclado, Pedrinho, sanfona, o Marcão, baterista. E nós temos também alguns músicos, Ovaldo. E o Tico, guitarra. O Tico na guitarra. O Tico era um grande guitarrista, né? Espetáculo, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Amos era bom também. O Amos era baixista? Não, guitarrista. Baixista era o Horácio, pai do Tuco. O Horácio que era o... E nós temos alguns músicos aqui que são que nem o Mazinho, que está lá na... gente! Grande maestro, né? Do metal. Do metal. Aliás, ele não toca só os metais, né? Ele toca clarinete também, toca flauta transversal. Tudo que der na mão dele, acho que ele faz. Então, professor. Bom. E tem que nem o Renatinho Gagliardi, que também Cavaquinho, fez uma época com a gente no carnaval. E ele toca também violoncelo, né? Cello. E toca em orquestra. Sim. Alto nível. Então nós temos, ou tivemos... Aqui em Votuporanga teve músicos, e tem músicos de alto nível. A gente tem que reconhecer isso. Na verdade, quem deu uma viajada, que saiu, que pegou outro conhecimento e instrução dentro da música, aqui pode ser considerado de alto nível, né? Muita gente aqui de Votuporanga. Vários. Uma safra muito boa é aquela época dos anos 90, 80 e 90. Daquela época surgiram músicos excelentes aqui. Espetáculo. Agora, na época lá do Iê e tal, também tinha uns conjuntinhos aí. Tinha. Né? Inclusive nós, a gente já fazia tentava tocar alguma coisa nesse sentido, né? Nós tínhamos o apoio do Finaldo Áureo Ferreira. De vez em quando a gente ia gravar lá na casa dele, gravar programa, porque às vezes precisava viajar e tal, não podia fazer programa e gravava lá. Ou na casa do seu Luiz Zucoloto, ali na Rua São Paulo. Sim. Pai do Luiz, pai do Carlos, da Sônia, isso. Que também foram muito parceiros nossos nesse sentido. Aliás, o seu Luiz ficava apaixonado, que chegava Agora, lá... o seu Luiz não tocava, né? Não, ele tinha um piano em casa, mas era para a filha, para a Sônia. Para a Sônia. E a gente chegava lá e ela escancarava o piano lá, toma, toca aí, vai, grava o programa. E a minha mãe lá com o microfone, com o gravador, aqueles rolão de gravador de rolo.
gravava o programa ali, na casa do seu Luiz. Mas que programa que é esse? Nós tínhamos programa na Rádio Piratininga, domingo de manhã. Ah, na Piratininga. É. Começou na Rádio Clube, né? Eu lembro que na Rádio Clube tinha aquele auditório. Aquele auditório, né? Auditório, uma escadaria. Uma escadaria. Chegar lá, e vocês tocavam, era de domingo. Sim, domingo pela manhã, né? Vocês tocaram lá? No programa da Oneide, mulher do Luiz Rivoiro. Depois no programa da Josefa, que é a esposa do Oliveira Prates. Sim. Que também, né? Foi. Agora, a rádio... Onde tinha gente tocando. Tava Wagner e Manivaldo. Agora, na Rádio Piratininga não tinha auditório, né? Não. Vocês... Só estúdio. E agora, normalmente, esse programa era ao vivo? A maioria. 90% era ao vivo. Alguns, sim. Enquanto o Wagner esteve no Colégio Dom Bosco, lá em Monte Aprazível, que eram gravados. Muito poucos eram gravados, mas tinha gravados. Tinha. Agora, como funcionava esses... Vocês não tocavam discos? Vocês cantavam o tempo inteiro ou tinha disco também? Não, tinha disco não. Cantava e tocava, era 2 horas de programa. Ixi. E quem que era o apresentador? Minha mãe. A tua mãe? Minha mãe, minha filha. Minha filha. Porque a dupla antiga era minha mãe e minha filha, ficou minha filha. Agora, tua mãe, nesse programa, ela cantava também ou não? Não. Ela só apresentava? Não, só apresentava. Fazia lá os comerciais, né? Aquelas coisas que tinha que ter para pagar a rádio, né? E os cantores eram só Wagner, Vani e Walter. Não tinha boca para ninguém. Não, nesse programa era só nós. Mas os meninos, o Marcelo e o Marcílio, tinham o outro programa deles na Rádio Clube, né? Com o Vardão ou o Compadre Delmo. Compadre Delmo. E era tudo... Não, era tudo apaixonado por música, né? Por cantar, por tocar. O Marcelo e o Marcílio, eles tinham um jeito de cantar que eles imitavam o Tonico Tinoco. Sabe aquela voz? Sei. Bem aguda. Aguda. E espetáculo, Zé. Marcelo e Marcílio, eles eram terríveis. Se bem que era o seguinte, tinha os festivais. E festival aqui em Votuporanga de música tava sempre tinha Wagner, Vani e Walter e tinha Marcelo e Marcílio daí. Aí aparecia Vianinha, aparecia, né, vinha junto Argimide Zoraide, e tinha mais algumas duplas. Mas vocês estavam em todos... Estava em tudo que é festival que a gente Agora, nessa época, vocês tocavam música sertaneja, música caipira. Era música caipira. Agora, tinha muita música internacional, né, que as pessoas ouviam, né? Tinha. A primeira música internacional que o Wagner cantou foi aquele Soleil. Soleil, Soleil. Sim. Aí depois veio Rock and Roll Lullaby, foi misturando, e ele gostava muito de cantar. Não, porque a banda Jovem Capri... Cantava muita coisa em inglês, claro. O Wagner sempre cantou My Way, cantou New York na banda. Né? E teve uma época que os dois, o Wagner e o Wagner, na Capri, no clube, voltava do intervalo com Stanley Live, Bee Gees. Lindo, era um espetáculo. Johnny Mac. Inclusive teve um pessoal aqui na cidade um tempo atrás aí que falou para mim, falou assim, rapaz, eu levei um susto quando terminou o intervalo lá que a banda apagou a luz tudo do palco e começaram os Stanley Live. Eu falei, não acredito que vai e sai. E era muito. E eles faziam, mesmo na época da Capri ainda, eles faziam aquele Yesterday. Sim, nossa, isso era Roupa lindo. Nova. Eles faziam aquilo numa maestria terrível. E eu ficava olhando para aquilo e falava, como é que pode, né? E tentando ver quem que estava fazendo qual voz, né? Porque Roupa Nova é Roupa Nova, né? Vamos lá. E eles faziam aquilo. Perfeito. A capela, né? Era a capela. Era a capela, verdade, é verdade.
E para você fazer a capela, você tem que ser bom, né? Ah, não, tem que ter noção, né? Ritmo, impostação de voz, tudo. Uma série de coisas, né? Ô, Walter, você acredita que faz 1 hora que nós estamos conversando? Poxa vida, mas a conversa sendo boa, o papo sendo bom. Então eu agradeço muito você ter vindo. E nós temos que encerrar o nosso programa, infelizmente. E aí que você me fez uma viagem, cara, da minha adolescência, que a gente ia no Votuporanga Clube, a gente ia no Açari, a gente via Wagner e Vane. Eu esqueci de falar uma coisa para você. Nós tínhamos um grupo antigo, chamava-se Samba 7, que tocava domingo de manhã na botinha do clube. Lembra do Jurani? Sim. O João Cipó. João Cipó. Então, Wagner, Ivane, Walter, Jurani e João Cipó. Tinha mais 2, que eram os 2 irmãos Mataruco, que era ritmo. E o Jurani Atabaque, aquele negócio. Rapaz. Mas teve uma época no Votuporanga Clube que tinha os não baianos, que eles iam lá, era o Edson Gil, a Zaia, o Sapinho. A Zaia, eu queria lembrar o nome dela. A Zaia. Ela chegava cantando assim, chegou a hora dessa gente bronzeada cantar seu valor. Eles faziam era lá... Era lindo aquilo, Eles rapaz. faziam toda manhã lá no Votuporanga Clube. Trocávamos e revezávamos. Eles e eram os não baianos. Não baianos, é verdade. Obrigado, Walter. Estou feliz, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e queria te parabenizar por essa iniciativa, por essa mostra que você faz, né, com muita propriedade. Tá bom? Agradeço demais. Muito obrigado. E agora nós, assim, esse elogio, né, eu já estou cheio, nós encerramos o nosso programa de hoje, o nosso Baú de Votu, e nós voltamos na semana que vem com mais um convidado. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.